Muito bem. Vamos lá, meu amigo César Bergo, como está você? Tudo bem com esse sorriso que eu adoro? Adoro vê-lo, me dá uma felicidade, uma alegria quando vejo César Bergo aqui com a gente. César, me explica uma coisa: bolsa cai, dólar fecha em 5,73. O que é que está acontecendo? Muito obrigado mais uma vez. Olha, amanheceu hoje, parecia que a gente ia ter um dilúvio, uma catástrofe, né? A bolsa já entrou caindo 2%, o dólar chegou a bater 5,83. Então a gente ficou meio temerário. O que que aconteceu na verdade, né? Primeiro é que aquela famosa última que sair apaga a luz, viu, Léo? Então, lá nos Estados Unidos aconteceu alguns dados com relação ao mercado de trabalho e houve uma previsão de que poderia haver uma recessão. Então, as pessoas saem correndo para fazer operações e foi o que aconteceu hoje, segunda-feira. Outro aspecto que afetou também o dólar foi operações que aconteceram no Japão, porque o Japão aumentou a taxa de juros e os investidores tiram dinheiro dos países emergentes para aplicar em ativos mais seguros, que é o caso do Japão, por exemplo. Então, afetou o dólar também. E, por último, não tenha dúvida de que essa incerteza com relação à decisão do Fed, que se vai baixar a taxa de juros, se não vai baixar a taxa de juros, acaba gerando esses aspectos negativos e uma volatilidade muito grande. Foi isso que aconteceu. Só que no decorrer do dia, saíram dados com relação à produção industrial dos Estados Unidos, e isso aponta que talvez a recessão não aconteça. Então, aqui no Brasil, as bolsas recuperaram em parte, acabou fechando só no 0,5% de queda, e o dólar também voltou para a faixa de 5,73, embora seja um valor elevado, né? Mas durante o dia chegou a bater 5,83 real. Pois é, César, eu falava hoje mais cedo, trocando mensagem aqui com Eric Wilson, que é nosso analista a partir dos Estados Unidos, né, das eleições norte-americanas, e ele dizia, olha, essa tensão de mercado, ela pode ter um reflexo eleitoral na política norte-americana. Queria que você explicasse um pouco, César, ao longo do tempo, tentando fazer uma retrospectiva, o que é que significa isso? De fato, hoje a gente acordou com receios, né, com medo em relação a esse cenário. E aí, depois de algumas horas, se vê que a situação não é bem essa. Como é que isso funciona, César? Eu falo Tá. isso até pelo seguinte também. Eu sei que você trabalha e trabalhou muito no mercado financeiro, mas a minha desconfiança no mercado financeiro sempre é muito grande, entendeu? Porque quando você tem uma situação que sai de um lado, vai para o outro, depois de causar uma confusão ali, todo mundo meio atordoado, aí diz, não, peraí, não é bem assim não. Me explica, César, por favor. Ô, Léo, é engraçado, né? Porque o ser humano, ele tem o seguinte, o mercado financeiro funciona de maneira global, mas tem a questão do fuso horário, né? Então, o Japão, quando abre o mercado dele, no Brasil, ele está tudo dormindo aqui. Assim, alguns estão dormindo, outros não, né? Então, as bolsas japonesas caíram mais de 12%. Então, teve até o que a gente chama aquela paralisação que aconteceu lá no Japão também, porque as ações caíram mais de 10%. Então, quando abriu aqui no Brasil o mercado, nós tínhamos sofrido toda essa questão lá do Japão. Então, o mercado ele funciona 24 horas por dia. Não tem esse negócio de dizer, fuso horário, é que no Japão lá é madrugada. Não, funciona 24 horas. E acaba em que os ativos eles têm eu diria, um funcionamento em cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma valorização muito grande da Bolsa. E as pessoas esperavam que valorizasse mais. Não foi o que aconteceu, né? Sobretudo as empresas de tecnologia apresentaram muito resultado negativo em termos de balanço. Então, derrubou as ações lá. Isso aconteceu, aquela chamada tempestade perfeita. Tudo no mesmo momento. Então, aconteceu no Japão, aconteceu na China também. Os maiores credores americanos são os japoneses e os chineses. Então, esse medo de recessão no mercado americano, em que pode levar o Fed a baixar a taxa de juros, fez com que os investidores tivessem esse posicionamento contra o risco, né? Então, aqui no Brasil, nós temos ainda o aspecto relacionado à política fiscal, que a gente tem acompanhado, a gente tem conversado sobre isso, e também a questão geopolítica, né?
com a questão da Venezuela. Mas nada se compara a essa polarização que acontece no mercado americano, sobretudo no tocante às eleições, né? Com a desistência do Biden de concorrer, houve aquela preocupação com relação a Kamala Harris, né? E também outros aspectos relacionados ao próprio discurso do Trump, que modificou um pouco. Então, isso tudo tem levado muita turbulência para o mercado americano, não tenha dúvida, né? Apesar de ser um mercado bem regulado, um mercado que funciona, mas a volatilidade, o risco, ele existe em todo lugar. Portanto, Léo, para resumir, eu detesto incerteza, mas adoro o risco, porque o risco eu posso calcular, e hoje fica difícil da gente calcular. Tá mais para a incerteza mesmo, viu, Léo? Pois é, César. E nesse caso, aqui a gente no Brasil acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Porque aquele velho ditado, né? A corda arrebenta para o lado mais fraco. Quando tem essas incertezas, é quase um contrassenso, né? Porque existe uma desconfiança em relação ao mercado norte-americano, uma desconfiança no sentido de previsões, né, em relação a uma eventual recessão. Aí você imagina, né, o cara aqui, o personagem ali, quem está olhando ali diz, peraí, se esse aqui está fraco, ele está enfraquecido e ele é o mais forte, talvez os menores ali possam ter mais chance, né? A gente vê falando de Olimpíada agora, né? Pensando em Olimpíadas, essa coisa, se um não está ganhando, o outro deve ganhar. Não, né? Porque na verdade é o seguinte, quando o forte está enfraquecido, quem acaba perdendo são exatamente os mercados em desenvolvimento, e o Brasil acaba estando nesse ponto porque os investidores acabam sendo muito mais conservadores e acabam apostando ainda mais fichas, vamos dizer assim, no mais forte, que está mostrando a fragilidade, né? Ô, Léo, tem um ditado no mercado financeiro que a gente fala assim, se tem alguém rindo, tem alguém chorando, né? Porque de um lado um ganha e do outro lado outro perde. Então, existe uma divisão de forças no mercado em que tem os ganhadores e os perdedores. Mas não tenha dúvida que a gente consegue medir, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós não teríamos que sofrer tanto com relação à nossa moeda, porque nós temos uma boa reserva internacional, nós temos superávit comercial na balança comercial, né? As contas do Brasil estão bem. Então, infelizmente, o que acontece é essa especulação, e muitas vezes o investidor aqui dentro não tem calma para fazer a leitura, como você falou, do mercado e não perder dinheiro. Então, hoje nós temos a maior taxa de juros, praticamente a segunda maior taxa de juros real do planeta. Então, se as pessoas manterem a calma, aplicar no mercado de renda fixa, elas não estão correndo tanto risco. Infelizmente, nós estamos vendo aí também a famosa criptomoeda caindo 14%, 15% hoje, né? Mas a gente fala, é muito risco aí. Então, quem tem apetite ao risco, que corra. Mas o investidor, o nosso tradicional consumidor, ele deve ficar preocupado, mas a nossa taxa de juros ainda é uma das melhores do planeta. Então, aplica na renda fixa e assiste a Olimpíada, né, Léo? Como você está fazendo. Pronto. Estou fazendo ali perifericamente, né? Um olho no peixe, outro no gato, entendeu? Porque, na verdade, você... mas a medalha de ouro você viu hoje. A medalha de ouro A medalha de ouro eu vi. A medalha de ouro eu estava saindo para o jornal. Precisava chegar mais cedo aqui hoje no jornal para organizar aqui algumas reportagens. Mas aí eu estava ali, já estava pronto, estava faltando só calçar a bota. Eu disse, acho que eu vou calçar essa bota aqui na frente da televisão aqui para ficar secando a Simone Biles, né? Que acabou né? dando o Mas foi lindo, né? Foi lindo. E mostrar a força, assim, de uma menina, né? E que faz o que ela fez. Não tenha dúvida de que esse país é um país que tem grande futuro, sim, Léo. Pensando mais nesses aspectos, o setor financeiro é um setor financeiro sólido, né? Que propiciou oportunidade. Agora, atento ao que está acontecendo lá fora, as turbulências, né? Não tenha dúvida que você bem mencionou, a eleição americana é uma grande interrogação, a questão política na Europa também preocupa bastante, e não tenha dúvida essas guerras que estão no nosso planeta. Mas o Brasil, ele tem esse aspecto, né? De ter que fazer o dever de casa dele
e a política fiscal caminhar na forma que tem que caminhar, e eu não tenho a dúvida que a gente pode apresentar um bom crescimento. Os dados econômicos em relação a serviço, a indústria cresceu agora bem, em torno de 4,1%. Isso é tudo importante para a nossa economia. Agora, não cair nesses contos aí, né? A gente chama conto da sereia, né? Ai, meu Deus, a bolsa está caindo. Então, espera, calma, né? Não tenha dúvida, tá bom, Léo? César, só mais uma questão. A Olimpíada, a Venezuela, enfim, acabaram levando o nosso foco, a nossa atenção para outro momento, né? O governo agora está sendo cobrado em relação a uma posição. O governo Lula em relação ao Maduro, que é uma dificuldade muito clara ali para Lula se posicionar. Inclusive, algumas pessoas defendem, como o Murilo. Não que o Murilo defenda, o Murilo trouxe informação, mas a gente conversou também com um professor aqui antes da USP, falando que, de certa forma, esse cuidado, né, esse rigor diplomático, por conta de uma eventual convulsão social, ele tem que ser tomado no Brasil. Mas eu queria voltar contigo, para fechar aqui a nossa conversa, sobre essa questão do nosso dever de casa, e a gente sabe que há um mês, ou menos do que isso, um pouco menos, a grande crise era Lula falando de Campos Neto todos os dias. Foi aconselhado muito claramente a parar com isso, né? Não só economistas, mas também pessoas, inclusive fora do governo, que naquela semana ali foram lá, deram um conselho para o presidente Lula, dizendo, olha, você está escolhendo aqui um adversário que hierarquicamente é inferior a você. Não se escolhe adversários inferiores. Você vai brigar com gente do seu tamanho, na verdade. Não estou desprezando o tamanho do presidente do Banco Central. Ao contrário, estou fazendo uma escala aqui em relação a cargos, e a gente sabe que o cargo mais importante do Brasil, disparado, é o do presidente da República. Quando esse presidente ele acaba elegendo algum adversário e chama para a briga esse adversário, o cargo maior, nesse caso, só tem a perder, porque no máximo ele vai ganhar e já é o cargo maior mesmo, então já estava precificada, vamos dizer assim, essa vitória. A partir do momento que ele chama e o oponente mais fraco acaba se movimentando bem, acaba criando um problema para o presidente Lula. De certa forma, isso parece um pouco amainado, parece um pouco mais decantado, essa relação entre Lula e Campos Neto. Lula definitivamente parece que tomou uma decisão de não puxar uma conflagração com o Campos Neto o tempo todo. Mas eu te pergunto o seguinte: isso de fato está acontecendo porque a nossa atenção foi para outros temas e a gente acaba não vendo como está essa questão fiscal e essa questão de juros econômica no Brasil, ou de fato está acontecendo o que deveria acontecer mesmo? A partir do momento que o Lula vai para outros assuntos, você tem uma tranquilidade maior, pelo menos nessa tensão que a gente estava há cerca de um mês, que praticamente o César estava entrando aqui todos os dias para falar sobre isso. Ô, Léo, existe uma coisa chamada liturgia do cargo, né? O que você contou aí é isso aí. Existe a liturgia do cargo do presidente da República e liturgia do cargo do presidente do Banco Central. São totalmente diferentes, você fez a diferenciação aí perfeita, né? Agora, não tenha dúvida de que o que aconteceu, na minha visão, foi que já foi escolhido o futuro presidente do Banco Central. Então, já acalmaram o Lula, o presidente vai ser o Galípolo. Então, agora precisamos saber como que vai se dar essa substituição. Se o Campos Neto antecipa a saída dele ou não, né? Ou ele vai cumprir o mandato até dezembro. E, de qualquer forma, hoje, a relação com o Banco Central está se dando através do diretor de política monetária, que é o Galípolo. Então, para mim, acalmou o Lula nesse sentido aí. Não foi nada com relação aos outros assuntos, porque, de fato, é um assunto importante esse, e de lá para cá houve declarações mais tranquilas, e ultimamente a manchete está sobre essa questão de antecipar a posse
do futuro presidente do Banco Central, eu vejo dessa forma, né? Não tenha dúvida que o Banco Central tem um papel muito importante na nossa economia. Nós estamos vendo agora mesmo a volatilidade do dólar, se o Banco Central entra ou não para atuar nesse mercado. Então, essa liberdade, essa autonomia, né, independente do presidente da República, é muito importante para o país. Eu vejo nesse sentido aí, nas últimas semanas, isso tem funcionado, né? A questão principal agora é o foco na política fiscal, porque saiu a lista dos ministérios que vão ter cortes, né? Como que isso vai acontecer? Aquela questão do plano de aceleração do crescimento, que tinha tantos trilhões para ser utilizado, houve um corte também nesses investimentos. Então, nós temos que ver o que vai acontecer na prática com o corte desses recursos do governo. Com relação ao Banco Central, Léo, eu acho que a coisa já está mais administrada. Agora, o problema maior não é o fato desses embates, é que você coloca o Campos Neto na mão dos adversários políticos do Lula. Então, um dá uma comenda para ele, um oferece um almoço, aí acontece de tudo nesse almoço aí. Acho que quem acaba perdendo é o próprio presidente da República, sobretudo nas vésperas de uma eleição, viu, Léo? Essa é a minha visão. Bergo, muito obrigado aqui pela gentileza, pela conversa, sempre muito gentil, sempre muito agradável nesse nosso papo. Forte abraço, viu, amigo? Muito obrigado, Léo. Eu vou ver mais uma vez a vitória da nossa, Daniel, a nossa medalha de ouro. Eu vou ver o replay agora, tá bom? A gente vai entrar agora justamente no tema das Olimpíadas. Ah, então eu vou assistir vocês. Eu estou assistindo e vou continuar assistindo. A Lara Cussino está entrando aqui agora para fazer um panorama. A gente vai falar e eu vou te falar mais. A audiência hoje, César, está campeã aqui, viu? A sua audiência hoje aqui foi campeã. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns por você, Léo. Eu vou estar assistindo, porque eu estou torcendo para essas meninas aí que eu estou, viu? Um abraço. Tchau, meu amigo. Muito bem.